Olá, mulheres místicas! Hoje eu quero conversar com vocês sobre o que eu aprendi com o burnout e o que ninguém te conta sobre o burnout também. Então já vai pegando seu chá, sua água, que eu quero te contar então a minha história com o burnout. E quando você se identificar, coloca aqui embaixo também para mim saber se você está se identificando, como é para você também. Todos esses sintomas que a gente vai sentindo então. O burnout. Vou contar a minha história. E quem sabe você se identifica com ela. Eu era funcionária pública, trabalhava nos Correios, trabalhei 17 anos. Mas quando começou essa minha incomodação, esses sintomas que eu fui sentindo? Tudo começou então no nascimento da Giovana. No nascimento da Giovana ali, pode-se dizer que aflorou aquilo que eu já vinha sentindo. Mas ali é como se tivesse dado assim um estopim, né? Ali eu senti mais forte. E eu vejo assim, por que eu senti mais forte? Porque quando nasce uma criança, nós mulheres, a gente vai perdendo também um pouco da nossa identidade. A criança, ela vai também aflorando muito dos nossos medos, que a gente fica ali, como às vezes é o primeiro filho, a gente vai tendo várias situações estressantes com a criança, porque a gente não sabe muitas vezes por que a criança está chorando, o que ela quer, e a gente vai se perdendo naquilo ali. Eu me vi assim. Ali foi começando os meus sinais que eu fui notando em mim, aqueles sinais que a gente vai ficando irritada, pensamentos muitas vezes pensamentos negativos e vários outros, né? Sintomas que vai ocasionando o burnout. Mas por que burnout, né? Uma palavra ali americana que é um esgotamento, é um esgotamento mental e um esgotamento emocional, que a gente vai absorvendo e chega uma hora que o corpo ele dá sinais, e no meu caso, e provavelmente se você está aqui vendo esse vídeo, é o burnout, que vai mostrando então sinais que a gente precisa olhar para essas questões emocionais. Então ali começou no nascimento da Giovana. Isso daqui eu falo que a grande maioria das mulheres, né? A grande maioria das mulheres, a gente se perde na criança, porque a gente começa a não se identificar mais como mulher. A gente se identifica como a mãe da Giovana, a mãe do Pedro, a mãe da Luísa, a mãe da Júlia, a mãe... Então a gente vai se perdendo da nossa identidade, a gente vai se perdendo também das nossas emoções. A gente vai fingindo, muitas vezes, para ser aquilo que espero que a gente seja, que é a mãe da Júlia, a mãe da Giovana, a mãe do Pedro. E quando a gente se torna mãe, a sociedade já nos rotula, né? Como tem que ser uma mãe. Uma mãe tem que ser uma mãe, tem que cuidar sempre do filho, tem que estar ali à disposição, tem que estar sempre, os filhos têm que estar sempre bem vestidos, bem cuidados, senão a gente é julgada por isso. Então a gente fica nessa corda bamba, que é justamente isso. A gente precisa sempre estar sempre mostrando para os outros para querer ser aceita, digamos assim. E no trabalho também é assim. Eu não sei no seu trabalho, mas no funcionalismo público, ainda mais no funcionalismo público, a gente precisa estar sempre provando que a gente precisa ser aceita. A gente tem que estar sempre provando que a gente merece ter naquele lugar. E ali a gente também vai o quê? Vai retendo as nossas emoções. A gente vai se anulando para caber dentro de caixas. E quando a gente vai se anulando para caber dentro de caixas, a gente vai se desprendendo da nossa verdadeira essência. E aí, com isso, o que acontece? Com isso, a gente vai gerando desconfortos. Desconfortos que são raiva, são medos,
São todos esses sentimentos que a gente não consegue identificar, que a gente vai colocando para dentro do nosso corpo. Seja no trabalho, vida pessoal, a mulher ela sofre uma sobrecarga, digamos ali, muito maior do que o homem, porque a gente vem de um histórico de que a mulher ela precisa ser boazinha, ela precisa ser essa mulher recatada. Então a gente vem sofrendo isso há anos e isso está na nossa memória, isso está na nossa, eu digo assim, a nossa ancestralidade. A gente carrega isso. Quando a gente carrega esses pesos, muitas vezes, esse peso faz com que o nosso corpo chegue uma hora que ele quer mostrar. Ele mostra de diversos sintomas. Só que a gente não tem o preparo, a gente não é explicada sobre isso. Como a gente faz para não ter o burnout? Tá, então quando a Giovana surgiu, vai surgindo vários medos. Quando a criança fica doente, eu não sei vocês, mas a gente também é cobrada. E todo esse acúmulo de cobrança para nós mulheres, a gente vai, o quê? A gente vai pegando para nós. A gente vai pegando para nós esses sentimentos, né? Quando a gente está trabalhando, a gente se sente culpada por estar trabalhando demais e a gente quer estar com nossos filhos. Quando a gente está com os nossos filhos, a gente se sente culpada porque está com eles e devia estar trabalhando. Então a gente fica sempre nesse impasse de culpa, de medos, e tudo isso vai gerando sintomas de burnout. Então eu gosto de falar assim, né? O burnout é um nome novo para um problema muito antigo da mulher. São problemas muito antigos que a gente tem que começar a resolver isso, a começar a entender. E tudo isso vai se tornando mais leve. Então perceba se acontece com você. Quando a gente está então nesse processo com a criança, ou seja num trabalho também muito estressante, o corpo, o que acontece? Ele vai começando a criar dores. No meu caso, eu tinha muitas dores na gengiva, eu ia no médico e o médico falava que não tinha nada. Eu fui parar no hospital muitas vezes, com dores também, dores de coluna. Aí dores de coluna até que eu tinha, porque como eu trabalhava no correio, carregava muito peso, eu colocava meu corpo também nesse desgaste muito grande. O meu corpo ele ficou num desgaste muito grande também, então eu sentia muitas dores nas costas. Mas também tinha dores, às vezes, nos ovários, que lá no médico fazia ecografia, não tinha nada. Então são dores que o corpo ele vai mostrando. Daí tu vai no médico, mas tu não tem nada, porque são dores emocionais. O corpo ele está exigindo que a gente olhe, justamente olhar para onde, Michele? Olhar para as nossas emoções. Emoções que a gente reprime dentro da gente. Essas emoções acumuladas por muito tempo, ela vai gerando justamente tudo isso que o burnout traz, todos esses sintomas que a mulher sente. E eu vou falar para vocês, né? Eu até agora não sei, né? Mas eu acredito que várias mulheres vão passar por esses sintomas do burnout, porque o burnout é justamente um esgotamento emocional ou mental. Então, quem não passou vai passar por isso, porque justamente é o que eu estou falando, não nos ensinam a trabalhar as nossas emoções, não nos ensinam a lidar com o nosso mental e com o nosso emocional. E isso tudo vai gerando no nosso corpo impactos, que ao longo do tempo vai se tornando, sim, o burnout, mas também pode se gerar o burnout não tratado, ele vai depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ele vai evoluindo até o momento da gente parar e olhar para dentro. O autoconhecimento faz isso com a gente, tá? Então, quando a Giovana nasceu, surge esses medos, surge muita cobrança em cima da mulher. Quando os filhos nascem, né, a gente também perde a nossa identidade, a gente começa a querer se descobrir também como mulher, a gente se perde na criação dos filhos, a gente se perde na nossa rotina, a gente vai se perdendo. Por quê? Porque também a gente ainda eu vejo assim, um sistema um pouco imaturo nessa questão, porque a gente está evoluindo
nesse profissional, a mulher está evoluindo nesse profissional, porque por muito tempo a mulher só ficou dentro de casa cuidando dos filhos, porque esse era o papel da mulher há anos atrás. Então a gente está ainda nessa busca ainda entre esse equilíbrio profissional, pessoal e também de identidade. E ali vai surgindo e culpas e mais medos, e a mulher ela não vai conseguindo se encontrar muitas vezes, porque quando a gente fala, o que surge na mulher? O que surgiu em mim? Surge o que é aquele vazio assim, tá, mas não faz sentido para mim estar num emprego público, por mais que eu esteja onde é seguro, numa casa, fazendo viagens, casamento bom, filhos, né, minha filha maravilhosa ali, mas eu me sentia vazia, porque justamente eu não tinha a minha identidade. Eu não estava ali feliz porque eu não estava me achando. Eu estava como se estivesse dentro dessas caixas aonde a sociedade nos coloca, aonde a gente aprendeu por muito tempo também como a gente devia de ser, baseado nos nossos pais, baseado naqueles cuidadores que a gente teve por muito tempo quando a gente era pequena. E a gente vai se perdendo e vai surgindo então esses vazios, angústias. E é o que surgiu em mim. E eu não sabia o que pensar sobre isso. E quando a gente fala nessa questão de vazio e angústias, o que a sociedade faz com a gente? Toma remedinho que vai lá e passa, ou vai lá no médico, vai lá porque isso pode ser depressão, vai lá tomar um remedinho. E não é. Muitas vezes não é. Claro que a gente precisa desses remédios, sim, mas os remédios, eles só trabalham os sintomas que a gente vai sentindo. A gente vai continuar sentindo aqueles raiva, medo, e quando a gente está sentindo aquilo ali, a gente tem que entender aquilo ali. A gente só vai o quê? Abafando esses cada vez mais para não sentir aquilo ali. A gente como se a sociedade quisesse que a mulher negasse aquilo ali. Não, vocês têm que negar isso daqui, porque isso daqui é feio, vocês colocarem para fora. Porque isso assusta muita gente, né? Quando a mulher coloca para fora aquilo que está sentindo, né? Isso também mostra também o que é a potência da mulher, né? Eu vejo assim. Então, toma um remedinho, porque o remedinho vai abafando a mulher. O remedinho também tem essa questão farmacêutica, tem toda uma questão também que eu falo assim do patriarcado para querer nos anular. Que é justamente isso, porque a mulher, eles sabem que a gente passa, além disso, a gente tem o quê? Hormônios, a gente tem essa variedade de humor. Então, para a mulher, se tonalizar para eles economicamente é muito melhor dar um remedinho lá e ficar indo no médico e não resolver verdadeiramente a causa, a raiz. E o que acontecia comigo, então? Era justamente isso, idas e vindas do INSS, eu passei muitas idas e vindas, fazendo fisioterapia por muito tempo e não resolvendo nada, fazendo várias coisas alternativas para tentar lidar com aquilo que eu não estava conseguindo, muitas vezes, explicar para as outras pessoas. Porque daí, quando tu vai explicar, tu é julgada, tu é... Como muitas vezes tu vê as mulheres na mídia falando, é mimimi, é frescura de mulher, tem tudo isso, né? Que a mulher é condenada quando justamente ela fala. Porque a gente aprendeu a não falar sobre. Não vamos falar sobre sentimentos, não podemos falar sobre isso. É feio falar sobre a raiva, não, engula a raiva, não é feio falar sobre se está triste. A criança quando chora, o que tu faz? Para de chorar, não chore. Mas para o corpo é muito bom essa parte do chorar. Mas fazem a gente o quê? Engolir cada vez mais os sentimentos. Ali depois eu sofria um estresse também com a questão do meu pai.
Até que aconteceu justamente no ano que a Júlia nasceu, o meu pai teve todo um processo ali de suicídio e tudo mais. E ali também foi um ano agravante também, no meu caso, né? De querendo entender aquilo ali. Então tu pensa, né? Com todos esses sentimentos, mais sentimentos para dentro de mim, que muitas vezes eu não podia externar aquilo ali, eu não podia externar aquilo ali. Porque se a gente externa aquilo ali, toma um remedinho, vai tomar depressão, faz isso que vai passar. E muitas vezes não é isso, né, que resolve. Então, o que eu fiz? Procurei psicólogo e tudo mais. Só que eu não chegava, sabe, naquela causa raiz ali. Eu ficava muito na superficial. Aquilo que o meu consciente cabia entender. Só que eu ainda não conseguia trabalhar a causa raiz. Até que daí a Júlia nasceu e também eu tive vários problemas no parto dela. Eu tive que ficar 5 meses de cama. Então, tu imagina, assim, quantos medos que a gente vai sentindo, que a gente vai colocando para dentro do meu... Eu vou sentindo esses medos. Eu sentia medo de perder minha filha, eu sentia medo de não estar ali, né? Ai, mas que mãe eu sou que eu não consigo gerar esse filho. A gente vai se julgando. Então, tu imagina, eu vou me julgar. Esse todos os sentimentos aqui vai ficando preso dentro de mim. Ficava preso dentro de mim esses sentimentos. Até que a Júlia nasceu. Então, tu imagina, isso vai o que acontecendo? Aflorando cada vez mais ou piorando cada vez mais os sintomas. Vai piorando cada vez mais os sintomas, né? Na gente, essa questão quando um filho nasce. E daí tu é mãe, o que acontece? Tu é mãe de 2. E tu acaba o quê? De novo, a mulher acaba não tendo tempo. Quantas mulheres aqui ficam que nem o coelho da País das Maravilhas? Não, eu não tenho tempo, tô atrasado. Gente, eu me lembro assim que quantas de nós passa por isso, né? Quando a gente fica em casa, e tu tem tempo daí, tu não consegue ter o tempo de qualidade pro filho, porque tu tem que cuidar da casa, aí tu tem que cuidar muitas vezes da outra criança também, que também requer cuidados da mãe, aí tu fica ali envolvidas com a casa, e tu acaba o quê? Muitas vezes não descansando, não aproveitando com a criança, porque tu fica tão envolvida com todos esses afazeres que tu esquece de olhar, a gente esquece de olhar pra gente mesma. A gente fica tão perdida naquilo que a gente tem que fazer, que a gente acaba esquecendo da gente mesma. A gente acaba ficando presa nessas rotinas que eu vejo assim que a sociedade busca nos colocar. Eu fiquei presa há muito tempo nessas rotinas também, de ficar ali, ficar com a filha dentro de casa. E por mais que tivesse ali, que todo mundo diz, mas o que tu tá fazendo, né? Parece que quando tu tá em casa só com os filhos, não, mas tu só tá em casa cuidando dos filhos. A sociedade, ela nos rotula, né? Nossa, como se fosse assim, né? Como se fosse uma coisa assim, nossa, é só isso. Nossa, tu só fica em casa cuidando do filho. Eles diminuem a mulher quando fica em casa cuidando do filho. Daí parece que a gente tem que estar sempre fazendo, sempre se provando. Não, eu tenho que estar... E quando a gente está em casa cuidando dos filhos, a gente é cobrada, mas parece que a gente não consegue... Eu não conseguia estar presente, porque tu ficava se julgando. Nossa, mas eu tenho que voltar a trabalhar, porque né, eu tenho que fazer isso. Mas depois como é que vai ser na creche? A gente fica sempre buscando lá na frente. E o nosso corpo vai retendo tudo isso. E vocês imaginam todos esses medos, esses sentimentos de culpa. Tudo isso meu corpo sentia. E isso faz com que aconteça o burnout. O burnout na minha vida aconteceu. E eu me lembro também que quando eu ia no médico, gente, eu não fui diagnosticada com burnout.
Eu tenho vários exames aqui de dor nas pernas, fadiga nas pernas, dor crônica, dor não sei o que, dor disso, dor daquilo, de ir pro médico. E eles não conseguiam, eles não falavam assim, tu tem isso, tem burnout, faz isso, faz aquilo. Não. Eu não fui diagnosticada porque lá, né, quando a Giovana já tem uns 10 anos, começou, digamos assim, esse que eu fui percebendo em mim, digamos, o burnout, não tinha de falar sobre isso. É frescurite de mulher. Toma remedinho, vai para psicólogo, vai para psiquiatra. Hoje a gente pode falar, então, abertamente e dizer que não é mimimi de mulher. Por quê? Porque na pandemia estourou muito isso. Porque a mulher, aí eles colocam como o burnout é o quê? É essa multitarefa que a mulher fica fazendo, a mulher é multitarefa. Só que eu vejo assim, eu vou te falar, é muito além disso também. Porque por mais, vocês também, eu fiquei 10 anos, eu não sei se acontece, por mais que muitas vezes eu ficava em casa, eles me davam atestado de 15, a gente melhora. Só que é tudo paliativo, né? É paliativo porque eu melhorava quando eu estava afastada, só que quando eu voltava, era aquela sobrecarga, voltava tudo. Por quê? Porque justamente eu colocava mais estresse dentro do meu corpo e voltava tudo de novo. Eu ficava bem ali naquele tempo, porque daí naquele tempo, digamos, né, é o tempo que parece que o corpo, será que agora tu vai olhar para mim? Será que agora tu vai olhar para mim? E eu busquei muitas coisas nesse tempo que eu fiquei afastada. Eu busquei várias medicinas alternativas para mim ir me ajudando, que foi aonde eu fui nesse despertar. O que é o despertar? Eu falo para vocês, é justamente isso. O despertar é tomar consciência que quem pode mudar a sua realidade hoje é você. E tomar consciência é o autoconhecimento, é o auto se conhecer, é não permitir mais que os outros ditem a nossa vida. Por muito tempo a sociedade dita como a mulher tem que agir dentro de casa, como a mulher tem que agir fora do trabalho, como a mulher tem que agir em vários ambientes. Isso faz com que a mulher comece a se colocar em caixa. E quando a gente se coloca dentro dessas caixas que vai surgindo todos esses sintomas de vazio, sintomas de angústias. Eu gosto muito de um livro que eu recomendo para vocês também, que é este daqui, que é um livro de mulheres que correm com os lobos, que é da Clarissa Pinkolas. Ele é um livro bem antigo, se vocês forem analisar, mas ele é um livro que traz sobre a psique feminina, para vocês entenderem que o burnout ele é um nome novo para um problema muito antigo que não está sendo resolvido pela mulher. Para resolver, porque tem todo um sistema de patriarcado, que é um sistema onde ele é voltado para o homem. Eu não estou aqui me colocando contra o masculino, mas sim contra o sistema que fez tudo isso daqui, porque é o sistema que está nos adoecendo, porque é um sistema que a gente carrega das nossas ancestrais, e isso é passado de mãe para filho, de filho para mãe, vai passando. Hoje, se eu não me curar disso, não curar o meu feminino, eu passo isso para as minhas próximas gerações. Eu quero ler aqui para vocês um trecho da Clarissa que está aqui no final do livro, e eu quero que vocês entendam que esse problema ele é muito antigo. A Clarissa aqui, ela foi desenvolvendo, ela foi percebendo nos atendimentos dela. Esse livro foi feito baseado em 20 anos nesse olhar, entendendo a psique feminina. Então eu quero que vocês entendam isso, que se o problema do burnout hoje na sua vida, saiba que o problema não é seu, que não é culpa sua, mas sim agora você tem uma responsabilidade que é entender você, entender as suas emoções, entender os seus pensamentos, porque é assim que a gente consegue viver sem burnout, ter uma vida sem o burnout. Sim, é possível viver sem um burnout e eu sou hoje a prova disso. Michele, quer dizer que você não tem, quer dizer que eu tenho que ficar sempre de olho nisso. Porque eu sei ter burnout.
o meu corpo ele entende o burnout, mas eu tenho que também procurar maneiras de como não desenvolver o burnout na minha vida. Por quê? Que nem eu falei antes, nós vivemos no sistema patriarcado. O sistema ele está sempre mandando a mulher fazer, tu tem que agir, fazer, executar. E a gente precisa entender, e isso é o que? A energia masculina, tu tem que ir lá, botar e executar. E nós temos que resgatar a nossa energia feminina. Nós temos que, digamos assim, dar um basta, não permitir mais que a sociedade ditem as nossas regras. Então a gente precisa estar numa constante, nesse movimento de cada vez mais olhar para dentro. Porque o externo vai te mandar fazer coisas que o interno muitas vezes não vai querer. E quando você começa a ter esse desenvolvimento de olhar para dentro, entender as suas emoções, entender os seus limites, entender como você vai, da melhor maneira, viver sem esse estresse que a sociedade coloca, sem esse acúmulo de atividades para a gente, porque a sociedade vai falar isso pra gente, os amigos vão falar, vão muitas vezes te retrucar, e você tem que se ter essa posição de, opa, eu sei quem eu quero ser, eu sei o limite do meu corpo, eu entendo aquilo que é o melhor para mim. Isso é viver uma vida sem o burnout. Então aqui eu vou trazer para vocês, o medo, depressão, fragilidade, bloqueios, falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre mulheres modernas. Para te ver aqui, que a Clarissa já colocou aqui, a grande parte das mulheres, por isso que eu digo que o burnout ele é um nome muito bonito hoje para esse sintoma de esgotamento emocional, esgotamento mental, mas de um problema muito antigo e que se ele não for resolvido, ele vai causando agravamentos, depressão, bloqueios, ansiedade, síndrome do pânico e tantos outros problemas emocionais que a gente pode desencadear. Assoberbada com o acúmulo de funções na família, na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, não sou eu que estou falando, é a Clarissa Pinkolas. Acredita a psicóloga Clarissa Pinkolas. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal domesticado. A Clarissa, que quando vocês lerem esse livro, ela fala sobre isso, que eu falo para vocês que a gente vai se colocando em caixas, aqui ela fala que a gente foi vivendo uma domesticação, o patriarcado, ele foi nos domesticando, dizendo assim, como a gente tem que ser diante do nosso trabalho, como a gente tem que agir dentro da nossa casa, como a gente tem que fazer as coisas, então a gente foi deixando o sistema nos domesticar. Mulheres que correm com os lobos identifica a essência da alma da mulher, sua psique instintiva mais profunda com o arquétipo da mulher selvagem e propõe o resgate deste passado, como forma de atingir a verdadeira libertação. E é isso que eu trago para vocês também aqui. Aqui ela fala da essência da alma da mulher, porque a gente vai se prendendo, a gente vai esquecendo a nossa essência, a gente vai se moldando nesse sistema patriarcado. O que o sistema patriarcado faz com a gente? Faz com que a gente fique muito na energia masculina, que é a energia do executar, do fazer, que é essa energia que a gente precisa entregar. Quando a gente está dentro do nosso trabalho, a gente precisa colocar a energia. Qual a energia? A feminina ou masculina? A masculina. E nisso a gente se desequilibra toda, porque ninguém fala como a gente tem que voltar para a nossa energia feminina, porque a nossa predominância é a energia feminina. E é isso que ela fala, a gente precisa o quê? Resgatar aquela fala do arquétipo da mulher selvagem, eu gosto de falar do arquétipo da mulher mística, que é resgatar a nossa essência feminina, que é isso que vai fazer com que você se livre de uma vez do burnout, se livre dessas caixas, se livre da domesticação que o mundo coloca a mulher. Aqui ela fala assim, o que ela propõe? Ela propõe um resgate. E é isso que eu trabalho muito aqui com as minhas alunas, é o resgate da vida criativa. Então, o que a sociedade faz com a gente? Né? Ela nos coloca nessas caixas
que a gente vai se colocando nisso, nessas caixas, para o quê? Porque a gente, como seres humanos, a gente quer um lugar de pertencimento. A gente quer pertencer a algo, quer pertencer entendendo que, bom, a sociedade diz para a mulher que ela precisa ir para o mercado de trabalho, a sociedade diz para a mulher como ela tem que fazer as coisas, porque a gente quer pertencer a este grupo, a gente como seres humanos faz parte da nossa cadeia, digamos assim, né? É uma cadeia da nossa espécie. Só que a mulher, ela ainda está nessa evolução de construção do lado profissional. Se a gente for ver as nossas ancestrais, que eu falo assim, nossas bisavós e tudo mais, elas não iam para o mercado de trabalho. Se é há pouco tempo que a gente foi para o mercado de trabalho, que a gente está nessa construção de direitos, igualdades ali hoje, né? A gente busca por essa igualdade, mas a gente precisa ter essa igualdade não se igualando. Eu vejo assim, a gente precisa buscar uma igualdade, sim, mas não se igualando ao homem, porque a gente não tem como se igualar ao homem. Como assim, mulher, Michele? Porque se a sociedade nos coloca como iguais, a gente não é igual. Porque a sociedade, ela já coloca isso, né? Tanto é um trabalho. Os homens, eu quero que vocês entendam isso. Os homens, eles são lineares. Os homens, eles não têm hormônios, que muitas vezes a mulher ela é rotulada de várias maneiras. A mulher, a gente é rotulada de tudo que é lado, né? E essa rotulação vai para onde? Vai para dentro do nosso corpo. A gente vai cheia que a gente vai adquirindo crenças sociais. Então, isso acontece com a mulher. Essa repressão da sociedade em cima da mulher, colocando esses rótulos na mulher, né? Então, por que a gente não busca, muitas vezes, por igualdade? Porque o homem, ele é linear. O que quer dizer isso? O homem não tem esses hormônios que nem a mulher. Ele tem, sim, a energia feminina, assim como a mulher, só que o homem, a predominância da energia dele é a masculina, coisas que não é a nossa energia. A nossa predominância da nossa energia é a feminina. Então o homem é linear, a mulher ela é cíclica. Eu gosto de falar assim, por que ela é cíclica? Justamente a gente tem hormônios, a gente tem essa variação muitas vezes desse humor, que nos rotulam. Essa mulher quando tá na TPM, ela parece um cão chupando manga. Gente, a gente tem que parar com isso, parar de colocar a mulher. Isso dali vai criando na mulher, a gente vai inconscientemente vai criando culpas. É que menstruar é ruim. Eu mesma, por anos, tu imagina, por que eu vivi esses traumas emocionais? Porque por anos eu negava o meu feminino, por anos eu me injetava injeção para não, né, menstruar, porque menstruar é ruim, porque menstruar é ruim para o meu corpo, porque eu não me sinto produtiva quando eu tô menstruada. A gente não se sente muito, né, produtiva quando não tá menstruada. Nossa, é vergonhoso mostrar absorvente no trabalho. É vergonhoso falar com o chefe. E a gente tá, às vezes, puta da cara, querendo matar uns 10 ali. Tu não pode matar uns 10. Porque tu tem que ser a boazinha, a recatada. Quantas mulheres sofrem com isso? Vamos começar a parar com isso. Vamos começar a falar dos nossos sentimentos. Nós somos cíclicas. Então por isso que a gente não pode pedir por igualdade. A gente tem que pedir que eles nos incluam da nossa maneira, que eles nos incluam respeitando os nossos ciclos. O que quer dizer isso? Quando eu entendi o meu burnout, eu entendi a minha ciclicidade. Eu entendi que o patriarcado, ele quer a mulher produtiva 30 dias no mês, ou às 8 horas que tu tá trabalhando, tu tem que ser produtiva. E se muitas vezes o homem ele é mais produtivo, porque a mulher, quando ela tá no trabalho, ela já fica pensando nos filhos, a janta, mas daí eu tenho que comprar aquilo ali, porque a mulher, ela pensa num todo, né? O homem, ele não pensa, ele tá trabalhando ali, ele tá fazendo o papel dele ali. Eu quero que vocês entendam que eu
Eu me aprofundei nessa questão que nem a Clarissa traz, entendendo cada vez mais a nossa psique, a psique da mulher, como funciona a psique da mulher, como funciona o cérebro feminino, para que eu também não desenvolvesse mais o burnout na minha vida, né? Então, a gente tem que entender que o cérebro da mulher ela é diferente do cérebro do homem. E tá tudo bem com isso, a gente tem que parar de rotular também. O corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Os hormônios da mulher são diferentes dos hormônios dos homens, então não tem como a gente viver essa igualdade. Não tem como a gente viver essa igualdade. E outra coisa que influencia muito sobre o nosso, né, que eu digo assim, o nosso burnout, porque a gente vai viver o burnout se a gente não falar das emoções. Então, por isso que eu falo que a gente tem que entender o nosso burnout, né, que entender ele, não se apegar a ele, entender que a gente vai passar por essas emoções e tá tudo bem. Eu falo assim, né, porque eu vou acolher as minhas emoções. O que é? O que não nos ensina? Conexão, amor próprio, né? Amor próprio, compaixão, aceitação, com esses nossos sentimentos que a gente está sentindo. Então vamos parar às vezes de não posso falar sobre a raiva, temos que engolir o choro. Mulheres não choram, porque a gente escutou na infância que mulheres não choravam. A gente tem que parar de fazer essa rotulação em cima da mulher. E principalmente, tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu quero pontuar também muito aqui. Mulheres, parem de julgar outras mulheres. Isso foi coisa do sistema do patriarcado, porque a gente veio num sistema matriarcal, que é onde isso daqui a muitos anos a gente veio viver. Depois que a gente foi necessário esse sistema, digamos assim, né, o patriarcado, mas a gente veio do sistema matriarcal, onde a mulher era unida, e foi todo esse sistema que jogou a mulher contra a mulher. E eu falo para vocês, quando a gente mostrar a nossa potência e vermos que mulheres unidas, sim, podem ajudar umas às outras, porque é quando a gente está num círculo de mulheres que a gente começa a entender, e a gente começa a se entender e a se resgatar. Se vocês forem também buscar, porque eu também estudo essa questão da ancestralidade. As nossas primeiras ancestrais, elas faziam o quê? A gente estava em rodas de mulheres, a gente estava ali aprendendo com as mais velhas, porque aquelas mais velhas, elas entendiam da cura através das ervas, através das plantas, através da terra. A mulher, ela tinha essa conexão com a natureza. A mulher, ela tinha fortemente a intuição. E a gente vivia ao redor dessas mulheres. Foi esse sistema patriarcado que nos separou, que nos afastou disso. Porque eles sabem que quando mulheres estão unidas umas das outras, a gente se torna muito mais potente. E isso que o patriarcado tem medo, é disso que ele tem medo, de a gente mostrar a nossa potência. Porque a gente sabe, quando a gente se torna, aqui a Clarissa diz, não sou eu que estou dizendo, é a Clarissa, que quando as mulheres estão no arquétipo da mulher selvagem, elas sabem quando dizer não. Elas não deixam mais o sistema mandar nelas. E elas sabem a hora que devem morrer e que devem viver. Isso quer dizer o quê? A gente sabe o tempo dos ciclos. Porque a gente está sempre em ciclo. A gente é cíclica. A gente cicla com a lua. A gente cicla com a lua. Eu gosto de falar um trecho aqui, e eu vou ler para vocês aqui o trecho, que esse trecho para mim foi um trecho que despertou em mim. Isso, eu posso, é meu por direito. Como eu disse ali, tem todos esses sintomas que já é investigado da mulher há muitos anos. Clarissa também traz aqui vários desses sintomas que traz no burnout, que eu vou ler para vocês aqui, que são esses, até, deixa eu ver se eu acho aqui os sintomas da mulher. Ah, tá, já sei qual é a página. Já tenho, tá, me lembrei. Aqui, eu quero que vocês vejam se não é burnout na vida da mulher.
por toda essa questão desse sistema que foi nos amordaçando, que foi nos domesticando, ó. Aqui, ó, aqui ela diz, ó, usando-se apenas a linguagem das mulheres. Aqui ela foi mapeando a linguagem das mulheres, que ela foi trabalhando ao longo dos 20 anos que ela foi coletando todos esses dados para fazer este livro. Então, ó, vê se não parece com síndrome de burnout, que diz assim: extraordinária aridez, fadiga, fragilidade. Eu senti muita fadiga, fragilidade, a gente se sente frágil muitas vezes, depressão, confusão de estar amordaçada. A gente não tem aquele negócio assim, eu quero falar, mas eu não consigo falar. Calada à força, desestimulada. Por quê? Porque o sistema, toma uma pílula aqui que vai passar, toma uma pílula, toma uma pílula. Sentir-se assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica. A gente fica assim, porque por dentro todos esses sintomas estão ali aflorando a gente sente uma raiva porque a gente quer falar, a gente sente uma raiva que a gente quer mostrar, só que o sistema fala que a gente não é para fazer isso. Então a gente fica com essa fúria crônica que eles colocam como TPM na mulher. Amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada, sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realização, entregada à própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos ou amizades que lhe esgotam a energia, sobrevivendo por viver, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos. Porque, que eu te falei antes, o sistema nos pede para sermos Yang, que é a energia masculina. O sistema nos pede para que a gente anule os nossos ciclos. E quando a gente faz isso, o que acontece? São todos esses sintomas que o burnout traz, porque a gente está em desacordo com os nossos ciclos internos. Sofrendo por viver em desacordo com sobreprotetora de si mesmas, inerentes, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Mulheres que não sabem dizer não, mulheres que não sabem colocar limites, porque a gente aprendeu que a gente precisa primeiro olhar para o outro, primeiro olhar para o filho, primeiro olhar para um chefe, primeiro olhar para o marido. E quando que ensinam a gente a olhar para nós? Nunca. Isso é o que tu fala, não, isso da Eli, tu é egoísta. Não, tu é egoísta. Outras coisas, ó. Aqui, como é que é? Angústia, ansiedade, perder a energia diante de projetos criativos, ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer, medo de experimentar o novo, medo de enfrentar, de exprimir sua opinião, medo da crítica, náuseas, aflição, acidez, fragilidade, medo de parar, medo de agir, até, vamos ver o que mais aqui, e ainda tantas outras coisas que a Clarissa coloca aqui também, que a mulher vai sentindo, é ou não é a síndrome de burnout que a Clarissa vai descrevendo aqui, porque é justamente um esgotamento mental e emocional, porque a gente vai se desprendendo da nossa verdadeira essência. E como a gente faz para sair do burnout, é o que a Clarissa disse aqui, é o que eu ensino para as minhas alunas, que é justamente esse resgate da essência, esse resgatar essa mulher. E eu vou mostrar para vocês que sim, é possível. E agora, com um trecho da Clarissa Píncolas aqui que diz, ó, uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com elas suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde, seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvo para as atividades predatórias dos outros, segundo as leis da natureza. Elas têm igual direito a crescer e vicejar. Agora, no cansaço no final do dia, tem como origem o trabalho e os esforços satisfatórios
Não o fato de viver enclausuradas num relacionamento, no emprego ou no estado de espírito pequeno demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer, quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. O que quer dizer isso? Aqui ela fala, uma vez que as mulheres a tenham perdido, a tenham recuperado. Aqui ela fala sobre o resgate da mulher selvagem, que eu falo que a gente precisa resgatar a nossa mística, a nossa essência, a nossa ciclicidade de volta. Então aqui a Clarissa fala aqui, ó, que quando a gente faz isso, ó, a vida criativa floresce. E é o que eu ensino para as minhas alunas, que é o ciclo da vida criativa. A gente para de viver num sistema patriarcado e a gente começa a viver num sistema mais cíclico, mas entendendo a nossa jornada cíclica. Que nem eu falei, a gente tem que agora não lutar mais por igualdade, mas fazer com que o sistema inclua a nossa ciclicidade e pare de nos rotular. E aqui ela diz também, o que a gente ganha vivendo o ciclo da vida criativa, que eu falo, e a Clarissa fala também, só que a gente tem uma forma diferente, ó. O que você vai ganhar? Seus relacionamentos adquirem significado. Eu posso dizer disso, quando eu me resgatei, quando eu entendi o meu burnout, entendi o meu esgotamento mental e emocional, o meu relacionamento com meu marido melhorou, o meu relacionamento com as minhas filhas melhoraram. Eu parei de ficar muitas vezes irritada com ela. Eu dei atenção para elas quando elas precisavam da minha atenção, sem mais me julgar, me culpar de, nossa, eu estou fazendo isso porque eu tinha que estar fazendo aquilo, eu parei, porque eu consigo estar 100% do meu foco ali. A vida criativa, você consegue ter ciclo de sexualidade, sim, porque nós estamos aqui também para termos uma sexualidade, a gente também muitas vezes, o sistema faz com que a mulher negando a nossa ciclicidade, muitas vezes a gente nega o próprio corpo. Mulheres não se tocam, mulheres não têm relação com elas mesmas. Ai, Michele, como assim? Sim, porque a gente procura fora o que a gente tem que buscar dentro. Parceiros vão nos alimentar com um sexo mais gostoso, porque tu vai entender quais mulheres não conseguem ter orgasmo porque não sabem se tocar, não sabem aonde é o seu ponto de prazer. E a Clarissa disse que quando a mulher se resgata de uma mulher selvagem, e eu posso também te dizer, os nossos relacionamentos criam mas afloram essa questão também de entender, porque a gente começa a olhar para o nosso corpo, entender aquilo que nos dá prazer no sexo, prazer em nos tocar, entender que a gente também pode, assim como os homens, se masturbar também. E não é vergonha eu estar aqui falando sobre isso, porque isso muitas vezes é prosperidade e ninguém fala. Prosperidade, o sistema te diz que é só dinheiro, que é só o ter, mas uma vida com orgasmo, uma vida com prazer é prosperidade. Então aqui também fala assim, trabalho e diversão são restabelecidos porque você consegue entender que o trabalho, ora você se cuida, ora você fica com os filhos, você consegue entender, porque eu falo aqui também para vocês um exemplo. Quando a gente vai num avião, quando acontece algo, eles falam assim, primeiro você coloca a máscara no outro, ou eles falam assim, primeiro você coloca a máscara em você, para depois colocar no outro. E aqui eu falo também, quando a gente coloca a máscara na gente, a gente consegue cuidar melhor do outro também, digamos, cuidar melhor dos nossos filhos, cuidar melhor do nosso trabalho, cuidar melhor da nossa casa, porque não adianta eu olhar para o externo. Primeiro eu me cuido, eu cuido do meu corpo, que o meu corpo é o meu veículo aqui neste mundo, é ele que vai, justamente, se você quer ter um trabalhar, porque muitas mulheres com burnout estão indo para o INSS, eu fiquei 10 anos indo e vindo do INSS, se eu soubesse dessas coisas, eu já teria melhorado muito dessa minha questão emocional. Então, a gente quer trabalhar, a gente quer, porque a gente veio com uma missão aqui para a Terra, a gente precisa colocar esse propósito para nos servir para o mundo. E qual é a melhor maneira? É olhando para nós, é olhando para as nossas necessidades primeiro.
E aqui ela fala que a gente tem igual direito a crescer e vicejar, e eu entendo que crescer e vicejar é justamente isso. É a nossa prosperidade, que todas nós temos direito à prosperidade. Michele, é dinheiro? Não. Michele, é dinheiro? É muito mais que dinheiro. É dinheiro, é ter uma profissão que vai fazer o teu coração vibrar, é cuidar bem dos teus filhos, mas é cuidar bem de você, é ter relacionamentos mais saudáveis, é ter um sexo mais gostoso. Tudo isso faz parte da prosperidade da mulher. E ela, não sou eu que estou dizendo, é a Clarissa, porque daí a gente entende que as coisas devem morrer e quando devem viver, porque a gente está nesse ciclo. Isso daqui eu me desfaço, eu me desfiz, eu vou dizer para vocês, o que eu entendo de deixar morrer e viver? Que aqui a gente consegue dar liberdade para o eu, porque eu tive que deixar morrer a funcionária boa, eu tive que deixar morrer crenças que o patriarcado me colocou, de ter que ser boa o suficiente, que eu tenho que dar conta de tudo, que eu tenho que estar sempre sendo uma boa mãe, que isso daí eu tive que deixar morrer para que o meu verdadeiro eu se estabelecesse. Eu tive que deixar morrer também aquela salvadora, de olhar para o marido e tem que salvar, não, eu preciso salvar o meu marido, eu preciso salvar os meus filhos, salvar é um termo, tá? Quero que vocês entendam. Eu tenho que olhar para o externo, porque eu preciso salvar, porque a mulher foi se colocada nesse papel de salvadora da família. Não, eu salvo primeiro a mim, depois eu vejo os outros. E quando eu vou fazendo esse processo, aqui ela diz que a gente sabe quando a gente deve morrer. O sistema não quer isso da gente, o sistema não quer que a gente entenda isso. Porque quando mulheres estiverem restabelecidas deste poder, muito menos remédio a gente vai tomar. Porque a gente não vai ter essas emoções presas no nosso corpo. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, que eu trabalhei e entendi em mim essa questão também. Por que a Clarissa está dizendo aqui, mas eu vou trazer também uma filosofia que eu trago para mim de vida, que é a filosofia do Ho'oponopono. Ho'oponopono, ele foi feito lá no Havaí, na questão de umas tribos lá do Havaí. E o que o Ho'oponopono faz? O Ho'oponopono, ele limpa essas memórias de dor e sofrimento que a gente carrega. E isso é basicamente como para a gente se livrar do burnout também. Como que é? Lá naquela tribo, eles não, quando eles tinham um desacordo, quando eles estavam em desarmonia, eu quero que vocês entendam também, anos atrás as nossas ancestrais viveram assim, de desarmonia, eles não iam dormir antes de resolver o conflito, eles diziam. O que eles faziam? Eles faziam Ho'oponopono para limpar essas memórias, para limpar e entender. Eles não iam dormir com a raiva, eles não iam dormir com os medos, eles entendiam. E lá nessa tribo ela não adoecia. Por quê? Porque eles não tinham esse acúmulo de problemas emocionais dentro do corpo. Eles resolviam naquele problema, naquela hora. E era assim também, se vocês entenderem, as tribos indígenas, elas fazem isso também, né? De não deixar se apagar esse conflito, precisa ser, antes disso, de terminar o dia, precisa ser resolvidos os conflitos. A gente precisa resolver os nossos conflitos internos, porque senão é um acúmulo. E quando a gente acumula, eles entendiam que quando a gente acumulava, que são as memórias de dor e sofrimento que causam tudo isso no nosso corpo, que é ou não é o burnout? É esse acúmulo que por muitos anos a gente vai carregando. A gente tem, então, muitos ciclos para ser olhado e resgatado. A gente tem muitos ciclos para a gente ver, para a gente resgatar em nós. A gente tem muitos ciclos inadequados ainda, que não foram quebrados, que nem essa tribo lá do Ho'oponopono faz. A gente precisa limpar essas memórias e cada vez mais a gente vai limpando, entendendo por que esse medo, por que essa dor, por que esse sentimento na nossa vida, mais a gente vai se vendo livre do burnout na nossa vida. E isso fez com que eu entendesse o burnout. O burnout, ele veio como um apelo do meu corpo de querer se viver livre.
Eu vejo assim, o burnout me mostrou que era a minha essência querendo sair para fora, que ela não aguentava mais tantas caixas, tantos lugares que eu fui me colocando para me caber. Essa é a minha história. Eu quero que vocês compartilhem comigo aqui, se vocês se identificam, como é que está sendo para vocês, tudo isso que eu estou contando para vocês, então. E que vocês comecem esse processo. O processo qual é, Michele? É autoconhecimento, é resgatar, é o despertar essa mulher mística que está dentro de você. E tudo isso faz com que a gente entenda todos esses sintomas que o burnout vai trazendo. Porque isso são sintomas, a gente precisa trabalhar a raiz. E qual que é a raiz, Michele? São os nossos medos, nossas raivas, tudo isso que está acumulando, ressentimentos, tudo isso que a gente está guardando por muitos e muitos e muitos anos. Desde a nossa infância, a gente carrega esse acúmulo de dores e sofrimento para o nosso corpo. Então chegou a hora de você olhar para você. Este é o meu convite. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir aqui desse vídeo,